Voltando então, turma, dentro da manutenção autônoma, tem-se uma lista que deve ser checada, e por isso chama checklist, com itens e numerações que vão mostrar para o operador quais são as inspeções que devem ser feitas aqui, por exemplo, diariamente, com estas identificações aqui, e obviamente comparando o padrão de funcionamento com o padrão já pré-estabelecido de produtividade, de funcionamento dos equipamentos e das máquinas. Então aqui a gente tem um checklist e que vai mostrar qual é a ação recomendada para cada um dos equipamentos em questão. Dentro dessas etapas da manutenção autônoma, então, a 7ª etapa aqui visa assegurar a qualidade e a segurança, padronizando os procedimentos de organização, limpeza da área e melhorando a produtividade. Padroniza as quantidades e os estoques de peça em processo, ou seja, só vai ficar ali a quantidade que eu preciso para processar. O que eu não utilizo, eu retiro do ambiente de trabalho, dentro daqueles 5S, só vai ficar lá o que é útil, o que não é útil vai ser ou realocado ou descartado. Então, matéria-prima, produtos, peças reservas, ferramentas, ferramentais, dispositivos, só vai ficar no local de trabalho aquilo que realmente é estritamente necessário para a operação. Se não for, não deve ficar no ambiente produtivo, não deve fazer parte do layout, não deve fazer parte da operação. Se não é útil, deve ser colocado em outro lugar que não tomando o espaço nobre da produção. Facilita-se então a administração e o controle da manutenção implantando esses sistemas de controles visuais. Então você vai ver ali demarcações, fazendo com que você saiba onde que é para colocar cada coisa e identificando qual é a quantidade correta a se deixar dentro da produção. Elevar os padrões e assegurar que os padrões sejam executados e respeitados fazem parte então de um gerenciamento do controle desta padronização de operações de inspeção, de limpeza, visando então melhorar essa produtividade de máquinas e equipamentos. Então aqui o empenho para o gerenciamento autônomo vai fazer com que o operador de produção possa efetuar reparos simples e possa estar dentro da sua capacitação apto para melhoria contínua do equipamento, fazendo então registro de todas as anormalidades dos equipamentos, abrindo etiquetas que irão gerar ordens de serviço para que a manutenção também possa programar os serviços que são aí as manutenções planejadas ou não planejadas dos equipamentos e recursos de produção. Aqui nós temos, por exemplo, um quadro de gestão à vista, onde é colocado informações de padrões a serem seguidos, como por exemplo treinamentos, como por exemplo as lições ponto a ponto, lição de um ponto, podem ficar aqui dentro de um quadro de gestão à vista. Esse quadro de gestão à vista também é a comunicação entre os manutentores autônomos, os manutentores responsáveis pela manutenção planejada e os administradores da produção. Então dá para verificar metas, dá para verificar quais são planos de ação, planos de inspeção, planos de limpeza, todos eles disponíveis aí no quadro de gestão à vista. Então, concluídas as 8 etapas de manutenção autônoma, a empresa começa a operar com lucratividade, porque foi estabelecido então uma manutenção
que garante que os 5 S's foram implantados e que os operadores foram treinados, colocando aí mais 3 S's, né? Que os operadores foram treinados e que todos eles conseguem, através da implantação da manutenção autônoma, serem responsáveis por eliminar fontes de sujeira do equipamento e da máquina, fazendo-se então inspeções, fazendo-se então limpezas rotineiras, que vai fazer com que a produtividade seja aumentada, aumentando também a lucratividade. Neste estágio, os objetivos da manutenção autônoma estão alinhados com os objetivos de redução de custo da empresa e devem estar alinhados. Os grupos são engajados na busca de um melhoramento contínuo. Então, o segundo pilar da manutenção é a manutenção planejada. Então, é a análise da diferença entre as condições básicas e a condição atual, melhoria dos métodos atuais, desenvolvimento de padrões da manutenção, melhorias para entender, aqui seria estender a vida útil do equipamento, melhoria da eficiência da inspeção e do diagnóstico geral do equipamento e do uso adequado do equipamento até o seu limite, que é a vida útil dele aqui. Então, o pilar da manutenção planejada desenvolve os mantenedores na execução de um sistema de manutenção mais efetivo, objetivando a melhoria dos indicadores e a redução dos custos. Então, o segundo pilar da manutenção planejada mostra então a diferença entre o que é operacional e o que é da manutenção. Isso operacional, então, serão fichas abertas pelos operadores de produção, fichas abertas para os mantenedores. A melhoria específica é o terceiro pilar, que visa então as reduções das grandes paradas que geram ineficiências e a melhoria da eficiência global dos equipamentos, OEE, que a gente vai ver na próxima aula da semana que vem. O que significa a OEE, como é que ela é calculada, por que é um indicador tão importante. Melhoria da produtividade do trabalho, promoção da produção sem interferência humana, MTBF, que é tempo médio entre falhas maior do que 60, redução de custo e aumento da disponibilidade no período noturno. Educação e treinamento é o quarto pilar. Aqui mostra, por exemplo, um quadro de gestão à vista que mostra o programa de desenvolvimento de ferramentas e habilidades e treinamentos dentro de uma matrix chamada, então, aí de alguns conhecem como carta de versatilidade, outros como carta de habilidade operacional, ou seja, aqui podem conter o nome dos operadores, por exemplo, e as habilidades que cada um deles tem em relação a todos os processos de fabricação, em relação a todas as atividades, as operações necessárias para aquele tipo de produção. Então, isso tudo vai ficar exposto dentro de um quadro de gestão à vista. Então, aqui é possível se fazer o gerenciamento se o operador é apto ou não para a função, se ele está capacitado ou não para a função, e isso cabe uma auditoria dentro dos sistemas ISO, que se o operador estiver realizando uma função da qual ele não tem o treinamento específico para realizar, isso é uma não conformidade. Então, dentro de auditorias, é possível se verificar se o operador que realiza a função tem a qualificação para tal. O quinto pilar é a manutenção da qualidade, que levanta a situação inicial, restaura a condição de deteriorização
elimina as causas do problema, estabelece condições de funcionamento livre dos defeitos e melhoria das condições livres de defeitos. Aqui mostra para a gente no quinto pilar, na manutenção da qualidade, o MASP, uma ferramenta chamada Metodologia de Análise e Solução de Problemas. Então mostra dentro do MASP como que funciona esse MASP. Identificação do problema, observação do problema e jornada para o diagnóstico desse problema. Então se observa o problema e se utiliza aqui algumas ferramentas para isso, histogramas, gráficos de Pareto. Aqui na observação eu posso ter alguns gráficos também, alguns fluxogramas para eu entender, e aí faço uma análise do que foi levantado de dados nas etapas iniciais, elabora-se um plano. Aqui também posso utilizar ferramentas para essa análise, como por exemplo aqui a espinha de peixe, brainstorming, por exemplo. Dentro desta análise, elabora-se um plano de ação, que eu posso utilizar aqui, por exemplo, um 5W2H. Depois também desse plano de ação, vai se fazer uma verificação de como estão andando as ações planejadas. Depois dessa verificação, se faz uma análise do antes e o depois da implantação da ação. Se a implantação obteve resultados positivos, padroniza-se esses resultados e conclui então utilizando instruções de trabalho para manter todos os esforços conseguidos nesta melhoria, nesta ação que visou então colocar foco na causa do problema. Então basicamente o ciclo PDCA e chamado de MASP aqui. Vou fazer uma pausa e continuamos no próximo vídeo.